Muito legal tê-lo mais uma vez no Fatos Relevantes, e melhor ainda quando vem com boa notícia, né? Acho que você deve estar comemorando mais do que os cotistas até, né? Obrigado, Arthur. Fazia tempo que eu não vim aqui falar com você de boa notícia. Acho que é sempre bom. A gente vem falando aí nas lives, com você mesmo, a gente esteve junto aí gravando semana passada, e acho que a gente pode ter uma onda de boas notícias. A gente só comemora realmente quando sai o fato relevante, mas acho que a fase está bem melhor do que o passado. Vamos ver se a gente continua nessa maré aí. Tomara que eu volte mais com você para falar de boas notícias. E bom ouvir esse sentimento, né? Mas o legal do fato relevante é que ele é 2 em 1, né? Primeiro o River One, que você já vai explicar, e depois, para mim, uma surpresa que foi reverter a saída de um inquilino no Rio de Janeiro. E o River One a gente sabe aí que está difícil de alugar e tal, mas o Rio de Janeiro é mais difícil ainda, né? O mercado do Rio realmente está muito difícil. Quando a gente soltou o fato relevante, eu lembro que eu estive aqui com você, e a gente foi numa semana ali, num mês que a gente teve 2 fatos relevantes também, um seguido do outro, que foi o anúncio da Vila Olímpia e do Rio, e eu falei para você, olha, não tem vacância que não preocupe, mas o Rio de Janeiro preocupa muito. Acho que a gente, obviamente, confia muito nos ativos que a gente tem em portfólio, sabe, de todas as dificuldades, mas num cenário de Rio de Janeiro e de região do Porto, você sempre fica muito preocupado. Mas acho que esse ativo tem características, desde que a gente comprou, chamando a nossa atenção lá atrás. Ele é um monousuário, ele tem certificação LEED, que não é fácil ter, né? Você tem nos AAAs, obviamente, no Rio de Janeiro, mas você tem um monousuário, certificação LEED, com vaga de garagem, que no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, não é fácil. A gente acreditava muito na resiliência dele. Logo no anúncio, obviamente, quando a gente recebeu da rescisão lá da Estácio, a gente começou a já prospectar novos inquilinos e começou a ter demanda. Então, foi uma surpresa boa, mas, obviamente, era Rio de Janeiro e preocupava. A gente começou a fazer muitas visitas no prédio com essas demandas. E sempre muito nisso, porque o Rio de Janeiro, ele tem uma vacância alta, os preços, né, são baixos de aluguel realmente, mas um prédio AAA que tem certificação, que tem todas essas questões, ele vai ter um condomínio de 23 a 25 reais o metro também. Então, o cara vai pagar ali um aluguel de 50, 45, 60, depende do AAA no Rio, e ele vai ter um custo maior para não ter um monousuário, que no caso de uma instituição de ensino já alocada, que tem toda a estrutura ali, parte de gravação de aula à distância, você sabe bem como funciona isso. Todos os estúdios prontos, acho que quando fizeram a conta, acho que eles viram que não fazia tanto sentido assim. Então, a gente tem um relacionamento bom com eles e conseguimos reverter. A gente deu um descontozinho aí no começo, a gente fala isso no fato também, mas acho que a gente mantém o prédio. Acho que o prédio mostrou resiliência no mercado ruim, né? Então, ativo, eu acho que em mercado ruim, um ativo bom, ele se sobressai também. Então, essa foi a boa surpresa. E aí falando só do Rio de Janeiro, ele não estava gerando impacto financeiro, né? Ele tinha anunciado a saída, mas continuava pagando, aviso prévio, essas coisas. Exatamente, tinha uma E aí multa. agora já começa a valer o contrato novo com algum período de carência, coisa assim. Agora tem algum impacto no rendimento? Não, então, o que acontece? A gente, obviamente, não tem carência, porque é renovação, né? Certo. O que a gente fez, a gente reduziu o valor de aluguel para dar uma equacionada também, porque no momento que a pessoa fala que vai sair, você solta todos os gatilhos que você tinha, né? Então, destrava descontos que ele tinha do passado, você repassa 100% e não tem nenhum tipo de renegociação. Então, ele vai ter o que? Uma mínima ali, 0,01 centavo, que é esse desconto que a gente vai dar até o final do ano para ajustar o contrato, e a gente não tem, para o ano que vem, daí a gente não tem a perda, né, a partir ali de outubro, que a gente teria uma queda do fluxo de caixa, a gente não tem mais. Então, a gente tem uma equação aí que ficou boa para o fundo, para o cotista aí, acho que foi bem legal. E vindo para São Paulo, você mesmo falou a semana passada, né? Você esteve lá no Clube Fim Entrevista e te perguntei bastante do River One, e você falou, uma das coisas que a gente está fazendo é pensar naquele sistema de plug and play, né? Fazer um mobiliário e tal, para as empresas chegarem, já está tudo pronto.
E foi isso, né? Caminhou para dar certo nessa estratégia, né? Foi isso. Acho que a questão do turnkey é uma questão que a gente vinha sentindo, né? Quando a gente começava a ter as demandas no mercado, então as empresas visitavam, gostavam, pediam para orçar fora com as empresas, se assustavam um pouco com o valor. E eu acho que a gente tem dois, sendo uma casa de imobiliária, a gente tem dois benefícios aqui. A gente conhece mais as empresas, a gente tem time de engenharia interna, time de corporação interna, time de projetos, então a gente consegue ter mais efetividade para negociar obra, contrato e um olhar mais crítico nisso. E a gente resolve essa dor dos inquilinos, né? A gente estava perdendo isso daí porque o cara não quer pôr dinheiro nisso, né? Pô, muitas vezes é uma multinacional, uma empresa nacional que tem que convencer o CFO, o CEO quer, mas o CFO segura e tal. E nada mais, você faz uma equação financeira, onde você põe né, você faz esses investimentos internos, então você também está valorizando o seu ativo, porque você sabe que hoje a demanda caminha aí para imóveis prontos. Você, obviamente, vai embutir uma taxa de juros nesse negócio e você vai rentabilizar. Essa taxa de juros tem que ser uma rentabilidade maior do que você tem atualmente, né? No cap rate aí que você negociou. Você aluga o imóvel e os móveis. Você coloca aí como se fosse um valor de aluguel sobre o seu investimento nos móveis. Total. Então, você projeta isso, faz como se fosse aí um financiamento de 10 anos, retornando capital. Ele vai entrar como aluguel, que é o nosso business, né? Ele entra também como receita de aluguel, porque de fato a pessoa está, em vez de alugando um imóvel sem móveis, ele está alugando um mobiliário, ele tem que pagar mais por isso. Então, é uma conta financeira que também fica atrativa para o cliente, também dá uma segurança, né? Porque se ele sair antes do final do contrato, ele tem que devolver parte desses investimentos, então você põe uma multa que traz uma segurança no tempo. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ver, obviamente, na RDRP, como em outros fundos de mercado também, são ciclos, né? E eu acho que hoje, para você fazer essa atração, as empresas também querem dessa maneira. Eu lembro claramente, Arthur, que, sei lá, 5 anos atrás, você tinha um imóvel mobiliadinho, chegava em cliente e falava, arranca tudo que eu quero fazer do meu jeito. Agora a moda é, eu quero um negócio pronto. Então, você vai se adaptando às novas ondas aí, e é um contrato que você tem um componente de segurança alto por causa das multas de saída. Daqui a pouco muda de novo e as pessoas querem personalizar tudo e não dão mais valor para o imobiliário, mas é isso, né? Tem que dançar conforme a música. E em relação a esse mobiliário, assim, você tem que dar uma manutenção, tipo o fit-out de um residencial para renda, assim, se quebrar uma mesa lá, quem que põe uma mesa nova? O inquilino ou o RBR? Ou o fundo? Não, ele recebe, obviamente tem as manutenções dos fabricantes, né? Mas é tudo com ele depois disso daí, a não ser que esteja uma questão que se ele quebrar a mesa, ele tem que repor a mesa. Se a mesa der um defeito, a gente vai atrás do fabricante dentro dos prazos de garantir somente isso. Então, mas então não é algo que você tenha que pensar num FRA específico disso, num fundo de reposição específico do mobiliário. Você pôs de uma vez, aumentou um pouco o valor do aluguel e agora vai ter um desgaste natural e tal, você não vai ficar atualizando o mobiliário para o inquilino. Não, exatamente como você falou, é bem diferente de uma operação, por exemplo, de hotel, né, que você tem que deixar lá para isso, para ficar recompondo, ou de residencial para renda. É diferente e é um negócio que o cara entra daquele jeito, a manutenção de coisa dele. E eu acho que também foi uma pergunta que a gente discutiu na semana passada sobre fracionar. Então, esse foi um meio andar. Né? A gente vem falando nos relatórios que a gente está com negociações, a gente sempre fala 2,5 andares, né? Tem outros de 3 andares, tal, que a gente tem negociando e obviamente, cada um está no seu estágio. Mas o River é um prédio que a gente pode fracionar, então a gente consegue fazer essas locações de 700 metros. Hoje o mercado está muito mais para locações entre 500 e 2 mil metros, tem poucas locações de 5, 6 mil metros rodando no mercado. Então, você dividir o andar no meio é uma divisão que eu não perco nada de área bomba, porque o prédio foi feito para isso, e você consegue atender esse inquilino de menor porte também. Sem mudar a característica do prédio também, né? Se você começa a fracionar em partes muito menores, aí isso começa a misturar também o perfil das empresas, essas coisas assim, né? Sem dúvida, você muda o perfil e você perde área, porque você tem que criar corredor dentro da sua laje. Ao criar o corredor, você está colocando menos metro quadrado.
Então, uma divisão sem corredor, você não perde área e continua com o potencial todo que você tem de metro quadrado para aluguel. Entendi. Então...